Eu sou Sara de Melo Rocha e está com o Hoje. O seu dia começa aqui. Hoje, dia 10 de agosto de 2026, como é que o motor de um helicóptero ligou Portugal a uma investigação do FBI? Há histórias de polícia que começam com uma grande operação policial. Esta não. Esta começa com um motor de um helicóptero. Sim, ouviu bem, não é um helicóptero inteiro, é apenas um motor, mas foi esse motor que levou o FBI a seguir um rastro que passava por Portugal, China, Uruguai, Suécia e acabava no Irão. O verdadeiro problema não é bem o motor, é o destino. A suspeita é que esta peça fazia parte de uma rede criada para contornar as sanções impostas pelos Estados Unidos ao Irão e fornecer helicópteros e componentes aeronáuticos a empresas ligadas aos militares iranianos. Se alguém tentar comprar componentes aeronáuticos para estas empresas, contorna as sanções e pode estar a violar a lei norte-americana. Foi isso que o FBI suspeitou e é aqui que Portugal entra na história. Uma empresa portuguesa, a Business United, surge identificada como uma das plataformas usadas nessas operações. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos acredita que é através dela que passam negócios, pagamentos e contactos com vários intermediários internacionais. E há também aqui um nome que vai soar familiar: Miguel Frasquilho, antigo secretário de Estado do Tesouro, ex-presidente da AICEP e antigo chairman da TAP. Mas importa esclarecer desde já que o FBI não o liga a este processo, é o público que encontra o nome de Frasquilho ligado à tal empresa portuguesa, a Business United, como conselheiro estratégico. Afinal, o que descobriu o FBI e como é que uma empresa portuguesa aparece numa investigação internacional sobre helicópteros para o Irão e porque é que tudo começou com um simples motor? É isso mesmo que vamos perceber com Paulo Curado, o jornalista do Público que está a investigar este caso, que pode também já ser lido na edição impressa, nas bancas e no site do jornal. Olá Paulo, bem-vindo ao Hoje. Olá Sara, é bom estar aqui. Vamos então avançar para esta história nossa, um exclusivo nosso Vamos sim. E dispõe. Vamos começar pela história em si. Portanto, em 2 minutos, de que é que trata esta história? Esta história tem uma curiosidade, é uma história do relato sobre uma investigação sobre o motor de um helicóptero, que depois seria para enviar para o Irão. Portanto, uma compra através de várias ramificações empresariais internacionais, que passava por vários países, e tem a particularidade, portanto, de envolver uma empresa portuguesa a quem está ligada uma pessoa também com nome em Portugal, um economista conhecido na nossa praça, que é o Dr. Miguel Frasquilho, ex-presidente do AICEP e presidente da TAP, que era, digamos, um partner conselheiro desta empresa portuguesa, onde é uma unipessoal para todos os efeitos, não está na estrutura, pelo menos formalmente, e ele próprio me disse que nunca esteve na estrutura acionista desta empresa. Mas voltamos então à história inicial. Como é que chegamos até aqui? Tudo começa com um motor de helicóptero. Um motor de helicóptero. O que é a compra de um motor de um helicóptero se transforma num caso para o FBI? Ou seja, o que é que havia de especial nesta peça? Ora, as sanções contra o Irão. Basicamente, é através deste aparelho que é descoberto numa segunda tentativa de venda, que, portanto, falhou uma primeira tentativa de levar este motor para o Irão. É um motor importante para um helicóptero americano que também está no Irão e é detectado pelos serviços americanos secretos e que passam depois a informação ao FBI, que começa a fazer uma investigação de trás para a frente. Basicamente, vão encontrar a ramificação de toda a operação que levou este helicóptero, que está na altura na China, mas desde a sua compra inicial e antecipando também que terão havido outros negócios deste género envolvendo helicópteros ou material aeronáutico que tinham como destino o Irão, país alvo de sanções, como se sabe. Isto levou o Departamento de Justiça a avançar não com uma acusação criminal, mas com uma ação civil de perda, que era destinada ao confisco do próprio motor. Portanto, esta particularidade do sistema americano de permitir que hajam ações contra coisas, objetos, por assim dizer,
Mas os documentos que o público consultou, com algum trabalho, do Departamento de Justiça e do FBI, revelam basicamente de uma forma bastante detalhada qual o papel é que cabia a cada uma destas empresas, no Uruguai, em Portugal, na Alemanha, qual o papel que caberia a cada um, nomeadamente à empresa em causa, que nos diz mais respeito, que é uma empresa denominada United Business ou Business United. As duas versões são referidas pelo Departamento de Justiça. Ok, deixa-me falar sobre essa empresa. Vamos olhar então para a Business United, ou United Business. É uma empresa portuguesa. Qual é o papel desta empresa em todo este processo? Servia de intermediário também. Digamos que seria esta empresa a adquirir o helicóptero, passaria para uma outra empresa que estava sediada no Uruguai em nome de um cidadão iraniano e passaria depois para uma outra empresa no Irão, que está sediada numa ilha do Golfo Pérsico no Irão, alvo de ataques até por parte dos Estados Unidos nas últimas semanas, e posteriormente seria entregue então aos serviços militares iranianos. Digamos que era uma operação intrincada, uma operação que envolvia várias entidades, vários Estados, várias empresas. Mas a United Business estava, digamos, colocada numa posição central deste organigrama, basicamente. É uma empresa que é criada por um empresário português, relativamente jovem, que é o António Felipe Mira, em 2018. O negócio que aqui está em causa do helicóptero, do motor do helicóptero, é de 2021, uma altura em que a empresa supostamente, e pelas declarações que este António Mira tem às autoridades norte-americanas, numa altura em que estaria já nas mãos dos iranianos e não nas suas próprias mãos. Ora, o público fez uma investigação exaustiva em termos de atos societários e não detectou nenhuma movimentação acionista, antes pelo contrário, esta empresa inclusive tornou-se uma unipessoal, cujo único detentor é exatamente este empresário português. Os documentos norte-americanos focam-se precisamente neste proprietário, que é o único detentor da empresa, e não identificam o Miguel Frasquilho nesta fase como participante nas operações descritas, nem lhe atribuem qualquer responsabilidade pelos fatos investigados. Então, deixa-me fazer aqui a sequência para ver se eu estou a entender esta história. Portanto, há um corretor aeronáutico que está à procura de comprar um motor. Ele diz que está a agir em nome da Business United. Este motor, entretanto, é localizado na China. Há aqui, por parte da Business United, várias tentativas para comprar este motor. A venda depois acaba por ser cancelada e é então neste processo de tentativa de revenda que as autoridades americanas detectam esta operação. É assim? Está correto? Exatamente, exatamente. Segundo a queixa apresentada pelo Departamento de Justiça, a empresa portuguesa era utilizada como uma plataforma europeia para adquirir não só estes componentes de helicóptero, mas também helicópteros. Estes componentes, ou os helicópteros, ou aquilo que compravam, eram depois destinados a uma empresa sediada em Teherão e numa ilha do Golfo Pérsico e, por sua vez, segundo as autoridades americanas, iriam depois em benefício da empresa estatal responsável pela manutenção e modernização da frota de helicópteros do Irão. Portanto, o Estado, que está sujeito às sanções dos Estados Unidos desde 2018. De acordo com a investigação, tudo isto, esta operação especificamente, volto a dizer que eles deixam pressupor que houve outras operações anteriores, não referem posteriores, eventualmente, mas que isto não terá sido uma operação única. Portanto, o FBI acredita que existia uma rede? Acredita que existiu, que se tenha replicado anteriormente com situações com próprios helicópteros e não exatamente apenas motores. Segundo a investigação americana, esta operação começou em maio de 2021, quando eles creem que tenha havido uma joint venture entre uma empresa iraniana chamada PHC e a empresa uruguaia, controlada por um empresário de nome Salimi, que é, segundo o público apurou, residente em Portugal, que está residente em Portugal e tem negócios em Portugal. Esse documento previa a utilização desta empresa portuguesa, da Business United, como veículo para futuras operações comerciais, cabendo-lhe identificar a esta empresa fornecedores internacionais, organizar os transportes, tratar das certificações aeronáuticas, contratar seguros e estruturar o financiamento das operações. Portanto, era este o papel que caberia à Business United, neste caso. Exato. E porquê é que surgem tantas empresas diferentes? Ou seja, a ideia é evitar vender diretamente ao Irão, portanto, criar aqui uma série de etapas que, no fundo, disfarcem, Opaca, exato, que disfarcem o comprador final?
Sim, é precisamente isso. São operações relativamente complexas em que se tenta um bocadinho diluir pelas transações que são feitas pelas empresas envolvidas, em alguns casos offshores, etc. e tal. Isto acontece em muitos casos, não só de compras, nestes casos concretos em países sob sanções, mas de outras situações de ilegalidade, em que há de facto uma camuflagem enorme através de matrioscas de empresas e infindáveis. O FBI, inclusive, descreve que um primeiro negócio que terá envolvido estas entidades, estas empresas, por assim dizer, terá mesmo sido a aquisição de um helicóptero norte-americano, que não deixa de ser irónico estar no Irão e eventualmente estar a ser utilizado numa guerra contra os Estados Unidos. No teu artigo, há referência ao facto do fundador da Business United ter dito ao FBI que ajudou apenas na compra e que depois deixou de controlar a empresa. E o mistério foi levantado pela própria investigação do público, que não detectou nenhuma alteração societária na empresa ao longo destes anos. A empresa é criada em 2018, em setembro de 2018. Teria passado, segundo as declarações do António Mira, em março de 2024, portanto, ao FBI. Ele terá sido ouvido pelo Departamento de Justiça em março de 2024. Confirmou ter ajudado este iraniano Salimi, de nome Salimi, em Portugal, a adquirir esse helicóptero, afirmando ter recebido 10 mil euros para esta operação. Isto são declarações do próprio António Mira em sede de defesa ao Departamento de Justiça americano. Disse igualmente que depois desse negócio deixou de controlar então a Business United, sendo que a empresa continua na posse atualmente do António Mira, é uma unipessoal, como digo, é o único, digamos, sócio. Mas apesar desta versão do António Mira, do empresário português, o FBI continua a sustentar que a Business United continuou a surgir associada a outras operações relacionadas com o fornecimento de componentes aeronáuticos ao Irão. Há um nome conhecido dos portugueses que surge nesta investigação, que é Miguel Frasquilho, tu já falaste dele, o antigo secretário de Estado do Tesouro, ex-presidente da AICEP e antigo chairman da TAP, mas é importante aqui esclarecer exatamente porque é que Miguel Frasquilho surge nesta investigação. O que é que dizem ou que não dizem os documentos que, entretanto, conseguiste consultar? Bem, é preciso esclarecer logo desde o início, e o público reitera isso logo desde o início, que o Miguel Frasquilho não é citado pela investigação do FBI, nem teria que ser. Digamos que é a própria investigação do público que encontra esta relação, este relacionamento de proximidade entre este ex-político e economista. Ele foi, inclusive, esteve no Banco Espírito Santo, no Grupo Espírito Santo, portanto tem um vasto currículo em termos políticos, empresariais e, nomeadamente, relações internacionais, que é isto, basicamente, que a Business United expõe e quando apresentam no seu próprio site, é precisamente esta experiência internacional e esta ajuda que o faz ser um parceiro, digamos, inicialmente é um partner, mas depois surge como um conselheiro estratégico importantíssimo para a empresa. O público contactou o Dr. Miguel Frasquilho, que nos disse que já não está nesta empresa, que terá saído em setembro-outubro de 2025, precisamente na altura em que estão a acontecer estas investigações do FBI, são conhecidas alguns dados sobre as mesmas. O público insistiu e ele refere que, obviamente, isso foi uma das razões que o levou a abandonar este cargo. O público detecta a sua presença, ele diz que entrou em meados de 2023 nesta empresa, não anteriormente, portanto afasta-se completamente do negócio inicial de 2021 de componentes aeronáuticos e que terá entrado nessa altura sem ordenado, também disse ao público que não tinha ordenado. O público perguntou-lhe se era pro bono a sua atuação, mas ele respondeu que seria por amizade. E, de facto, António Mira e o Miguel Frasquilho, segundo o Miguel Frasquilho, conhecem-se desde 2013, estão juntos também na Câmara do Comércio e Indústria Luso-Chinesa, estão também parceiros, digamos, fazem parte dos órgãos da Câmara do Comércio e Indústria Árabe Portuguesa. E pronto, há aqui uma proximidade entre os dois, independentemente de Miguel Frasquilho dizer desconhecer totalmente os negócios onde estava envolvida a Business United, nomeadamente esta situação com o Irão. A verdade é que Miguel Frasquilho, mesmo nessa posição, é uma pessoa particularmente valiosa, digamos assim, para a empresa, porque ele, enquanto presidente do AICEP, promoveu com muito ênfase as relações comerciais entre Portugal e o Irão, nomeadamente abriu uma delegação em Teherão, na altura, enquanto estava à frente da Câmara do AICEP, e, portanto, é apresentado como tal. Apesar do próprio Miguel Frasquilho remeter a sua posição simplesmente para falar em palestras com embaixadores, etc. e tal, portanto reduziu, digamos, o seu papel nesta empresa, mas a verdade é que a empresa propriamente dava-lhe um relevo grande e ele servia um bocadinho também como cartão de visita, tendo em conta o seu passado político e empresarial.
em Portugal. Muito bem, para fecharmos, Paulo, em que ponto é que está então este processo, no caso do FBI, é possível saber? Esta é uma investigação que prossegue em termos do FBI, nomeadamente de situações que possam ter acontecido no passado ou no futuro desta data em preciso, mas neste momento a consequência foi a aplicação de sanções que determinaram já o congelamento de bens sob jurisdição norte-americana, proibindo o António Mira ou a empresa Business United de ter qualquer tipo de transações com os Estados Unidos ou negócios que envolvam, para já é o que está a acontecer. O público também falou com António Mira, que foi mais parco em respostas, remetendo a dizer que já terá apresentado documentos a comprovarem a sua, chamemos-lhe inocência ou digamos, algumas imprecisões que estarão na investigação. No entanto, neste momento é o que está a passar. A investigação do público não terminou por aqui. Há uma componente portuguesa que envolve outras entidades e outras figuras que continuaremos a explorar e averiguar. Digamos que este é um primeiro passo. E aguardaremos então por mais capítulos desta história. Paulo, muito obrigada por teres vindo a hoje. Resto bom trabalho. Muito obrigado, Sara. O que mais precisa saber esta semana? Começa hoje no Reino Unido os Europeus de Atletismo. Portugal tem 55 atletas convocados para os Campeonatos da Europa que decorrem em Birmingham até domingo, 16 de agosto. Esta semana há eclipse total do Sol. É um espetáculo a não perder. Na quarta-feira, um eclipse vai transformar o dia em noite, com uma percentagem de ocultação do Sol entre os 92% e os 100% em Portugal continental. Começa depois das 6 da tarde. E na sexta-feira há a reentrée política do PSD, começa a festa do Pontal, no Calçadão de Quarteira, no Algarve, com Luís Montenegro a ter de gerir várias polémicas, os casos do Ministro da Administração Interna, Luís Neves, e os problemas nos exames nacionais que fragilizaram o Ministro da Educação, Fernando Alexandre. Também o PS faz a reentrée já este fim de semana, no domingo, dia 16 de agosto, em Olhão, no Algarve. Acontece mais cedo do que o habitual. As dos socialistas costumam decorrer em setembro. Por hoje é tudo. A banda sonora original e a sonoplastia são da Margarida Adão. Eu sou a Sara de Melo Rocha e estou de volta amanhã. Até lá, um resto de bom dia. Hoje, o seu dia começa aqui.